Vamos começar sem nenhuma introdução. Mergulhe direto numa escuridão cósmica, onde uma história de luz perdida e anseio profundo se desenrola. Não há contexto, apenas o vazio e um lamento que ecoa através dele. Essa é a voz que nos guiará, a voz da nossa protagonista, uma entidade de luz pura, agora tragada pelas sombras. E é o lamento dela que dá o pontapé inicial em uma das narrativas espirituais mais enigmáticas e profundas que a gente conhece. Mas afinal, de onde vem esse grito? Bom, ele ecoa das páginas de um texto antigo, quase esquecido, um mistério que ficou trancado por séculos, só esperando o momento de ser redescoberto. E aqui está a fonte de tudo. Esse artefato incrível que vemos é o Códice Haskell, um manuscrito gnóstico do século V. Pensa só nisso. Por mais de 1000 anos, essa história extraordinária ficou ali, adormecida, trancada nessas páginas. E a coisa fica ainda mais curiosa. Piste Sophia não é bem um livro, sabe, com começo, meio e fim. É o que os especialistas chamam de miscelânea gnóstica, ou seja, uma coleção de vários textos sagrados. O nome que a gente usa hoje, Piste Sophia, na verdade surgiu de um erro de um antigo escriba. Foi um acaso que acabou batizando uma lenda. Para a gente conseguir entender a história, é fundamental entender o gnosticismo. A palavra vem do grego gnosis, que significa conhecimento. É uma visão de mundo onde a salvação não depende só da fé, mas de um conhecimento direto, pessoal, quase secreto. Um conhecimento que liberta a alma dessa prisão que seria o mundo material. Então, vamos conhecer de perto a nossa protagonista, Piste Sophia, um nome que, aliás, significa fé e sabedoria. Ela é uma das 24 emanações divinas, e o que vamos acompanhar agora é a história da sua queda trágica. Imagina a cena. Do seu lugar no 13º éon, um tipo de plano divino, Sofia percebe uma luz ainda mais alta, mais pura, e ela fica obcecada. Esse desejo é tão forte que ela simplesmente para tudo o que estava fazendo, abandona seus deveres sagrados para cantar louvores só para essa luz. Esse é o seu primeiro erro, um erro que nasce de uma ambição espiritual. E claro, essa ambição toda atrai o tipo errado de atenção. Forças cósmicas poderosas se enfurecem com ela. E olha só os nomes: o grande auto-vontade, um poder terrível com cara de leão, os governantes dos 12 éons e, por fim, Adamas, o tirano. É literalmente um panteão de pesadelos se unindo para derrubá-la. E aqui, nas palavras da própria Sofia, a gente sente o peso da tragédia. Ela foi enganada. A luz que ela tanto perseguiu era só uma imitação, uma armadilha. E ao seguir esse brilho falso, ela despencou no abismo. Agora ela está perdida no caos e sua jornada de volta mal começou. Presa na escuridão, sem a sua própria luz, o único recurso que lhe resta é clamar por ajuda. E ela faz isso numa série de 13 arrependimentos poderosos. Cada um deles é uma canção de anseio, de desespero, mas também de uma fé teimosa na luz que ela um dia conheceu. A luta dela se transforma num ciclo brutal, quase interminável. Funciona assim: ela canta um arrependimento, um apelo à luz. Como resposta, as trevas atacam, roubando pouco de luz que ainda lhe resta. Ela grita de novo, desesperada. E então, quase em segredo, um fio de esperança. Uma ajuda do Salvador que a mantém viva, lutando. E no meio desse tormento todo, uma coisa incrível acontece. Um ato de pura compaixão. Antes mesmo da ordem final para seu resgate ser dada, o Salvador, por conta própria, a leva para um lugar um pouco mais seguro, mas ainda dentro do caos. É um respiro, sabe? Um momento de alívio antes da tempestade final que está para chegar. Toda essa luta, todos esses lamentos, tudo isso estava construindo o caminho para este momento, o clímax da história. A redenção de Sofia está finalmente ao alcance. Só que os inimigos dela não iam desistir fácil. Eles se juntam para um último e brutal ataque. Uma flecha de poder a atinge e Adamas, o tirano, a arremessa para as profundezas mais escuras do caos. Esse é o ponto mais baixo, o momento em que ela chega à beira da aniquilação total. Mas é exatamente quando tudo parece perdido que vem a intervenção divina. Uma ordem é dada do lugar mais alto que existe. Um poder de luz imenso desce e se encontra com outro poder vindo do Salvador. E juntos, eles se tornam uma correnteza de luz única, avassaladora, correndo para resgatá-la.
Essa luz a envolve completamente, por todos os lados, formando uma espécie de coroa brilhante sobre sua cabeça. E diante desse brilho, seus adversários simplesmente caem, impotentes. Ela não é apenas salva, ela é transformada, armada com a mesma luz que ela tanto desejava. Em sua canção de triunfo, a gente ouve a libertação completa. Estou liberta dos laços da escuridão e venho a ti, ó luz. Tu te tornaste uma luz por todos os lados de mim, salvando-me e ajudando-me. A jornada dela através do caos enfim terminou. Que história, não? Um drama cósmico épico de tirar o fôlego? Mas por que contar tudo isso? Qual é o significado por trás? É agora que a gente entra no verdadeiro coração do mistério. Por que criar uma saga tão complexa sobre queda e redenção? O que essa história realmente quer nos dizer? E a resposta é a chave de tudo. Piste Sophia não é só uma entidade cósmica distante, ela é um arquétipo da alma humana. A história dela, no fundo, é a nossa história. A história de uma queda na escuridão da matéria, da prisão nas paixões do mundo e da longa e difícil jornada de volta em direção à luz. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Para a visão gnóstica, o problema central não é o pecado no sentido moral. O problema é a alma estar aprisionada na matéria. E por isso, a solução não é apenas a fé, mas a gnose, aquele conhecimento transformador que nos desperta para a nossa verdadeira origem divina. E a gente termina com essa citação enigmática do próprio texto, que nos deixa pensando. Será que essa jornada da alma, esse mistério de queda e redenção, não é a força que move não apenas a vida de cada um, mas toda a existência? A história de Sofia talvez seja o padrão secreto que se repete em todas as coisas.